Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 14 de novembro de 2023, uma terça-feira. Eu já vou trazer aqui para vocês um recado rápido. Hoje, à meia-noite, se encerra as inscrições para o curso Day Trade Consistente, primeira e única turma aberta esse ano. Então não perca. Se você quer aprender a fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, isso significa 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Com consistência e lucratividade, assim como eu faço e posto todos os dias aqui os meus vídeos Day Trade na conta real às 8 horas da noite e coloco tudo isso numa playlist chamada Arriscando a Própria Pele, você se inscreve no link na descrição desse vídeo ou se você está vendo pelo Instagram, link na bio. Não perca essa oportunidade, depois não adianta reclamar e essa é a melhor forma que você vai entender e aprender a fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro do mesmo mês, com consistência e lucratividade, com quem mostra Day Trade de verdade na conta real, com um profissional da área que comprova que tem resultado, é consistente e lucrativo. Mas agora, sem mais delongas, vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado. Hoje, a primeira notícia que a gente vai trazer é sobre o IPC americano. É importante explicar o que é o IPC. O IPC é o Índice de Preços ao Consumidor lá nos Estados Unidos, que compõe uma cesta de produtos que exclui produtos de cesta básica para entender a medição sobre a inflação americana. Então, se a gente tem, a depender do comportamento e sobre as informações do IPC americano, obviamente a gente vai ter mais ou menos inflação. E a inflação americana vai determinar o andamento sobre a taxa de juros americana. Lembrando que algumas casas de asset, algumas casas de aposta já dizem que em março de 2024 é possível termos uma queda muito forte na inflação americana. É possível que a reunião do Federal Reserve desta época faça com que a taxa de juros americana caia de uma forma muito agressiva. Não sei se isso vai acontecer repercutindo somente essa notícia. Na minha visão, a queda da taxa de juros vai acontecer de uma forma um pouco mais cautelosa, em quedas de 0,25 bips, quando muito 0,50 bips, mas a gente vai trazendo o desdobramento dessas notícias aqui para vocês no Bom Dia Day Trader, é o lugar onde a gente fala desse tipo de tema. E também tem informação do PIB da zona do euro, que vem em linha com o que foi projetado o ano todo, ou seja, ele está se mantendo perene e trazendo uma tranquilidade aos mercados com relação ao PIB da zona do euro, que é uma região muito importante econômica global para a gente ficar atento ao que está acontecendo. E, por último, vamos trazer e repercutir aqui uma notícia sobre o que disse Luiz Stuberg. E vamos dizer primeiro quem é Luiz Stuberg. Luiz Stuberg é o CEO e sócio investidor da casa Fundo Verde, uma casa de investimento em renda fixa. E normalmente quando ele traz cartas ao investidor, é alguém que eu respeito muito, eu costumo ler o que ele traz e entender e repercutir algumas notícias aqui para a gente também preparar e olhar para investimentos com relação à renda fixa. E não só isso, também tem um entendimento de como é que vai se comportar a bolsa no que ele está vendo a longo prazo. Bom, o que ele disse em sua carta ao investidor para os seus cotistas do Fundo Verde foi que ele acredita que a gente tem ainda uma possível queda de juros no ano que vem. Tendo essa possível queda de juros, ele aumenta os seus aportes sobre esse tipo de investimento de renda fixa, o que nos dá uma visão que sim, a renda fixa aqui no Brasil, a taxa de juros aqui no Brasil pode cair, isso vai impactar positivamente na renda fixa a depender do investimento que você tem sobre esse tipo de ativo, tá? É importante repercutir esse tipo de notícia que ele trouxe. Também mais importante que isso é entender que apesar, e lá na carta ao investidor dele, ele diz, óbvio, não diretamente com essas palavras, mas com esse entendimento, que apesar da gente ter aqui uma série de informações não muito positivas com relação aos indicadores econômicos aqui do Brasil, e isso ele se refere especificamente ao arcabouço fiscal e à reforma tributária que foi aprovada aqui, infelizmente, apesar da reforma tributária trazer para a gente um aumento de gastos e a gente está aumentando o endividamento do Brasil, a gente tem algum tipo de reforma aprovado que já dá um alívio para os mercados. Então, apesar disso, a gente tem previsão positiva com relação aos indicadores no futuro sobre aqui no Brasil. Ele pensa mais para decorrer do ano que vem. Então, é importante a gente trazer e repercutir essa notícia. E agora, se você está aqui me acompanhando, vamos dar uma olhada lá no calendário econômico rapidamente, entender os horários e notícias que vão impactar o mercado. Vamos começar aqui pelas 9 horas, o crescimento do setor de serviços aqui do Brasil, tanto mensal quanto anual, logo na abertura do mercado futuro, e em breve a gente vai falar os principais horários da bolsa. Às 10h30 tem o IPC americano, o núcleo de IPC americano, tanto mensal quanto anual, isso impacta e movimenta as bolsas, e depois o resto do mercado não tem mais nada muito impactante. Vai sair às 8h50 da noite, depois que fechar o mercado, o PIB do Japão, o que vai movimentar, obviamente, a região asiática, as bolsas asiáticas. Então a gente acompanha, porque o desdobramento do movimento das bolsas asiáticas vão fatalmente impactar no mercado de amanhã. Então amanhã a gente vai repercutir
essa notícia sobre o PIB do Japão para entender se está em linha com o que eles estão projetando, tá? E aqui nesse momento eu falo dos principais horários da bolsa, sempre lembrando que às 9 horas abre o mercado futuro aqui e nós temos notícia logo na sequência da abertura no mercado futuro às 9 horas também. Então isso vai movimentar o mercado e vai injetar volatilidade para quem gosta de operar no leilão de abertura. Cuidado, porque hoje vai ser um dia de maior volatilidade bem no leilão de abertura por conta dessa notícia e das outras notícias que vai sair no decorrer do dia. Também às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, quando já tem movimento na bolsa, quando eu estou me preparando já para conseguir ter uma leitura do mercado, já tem alguns candles que já se formaram e entender qual é o comportamento do preço para tomar minha decisão ou de compra ou de venda. E sempre lembrando, às 11h30 abre a NYSE, o mercado americano, que tem mais injeção de liquidez e movimento na nossa bolsa aqui, mas é importante nesse momento frisar que quando o mercado americano está em horário de verão, abre às 10h30, que é praticamente naquele miolo do ano, entre março até mais ou menos outubro, novembro, então a gente sempre repercute essa notícia aqui. E agora, vamos lá com vocês dar uma olhada nos principais indicadores e bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou praticamente inteira em queda, com exceção da, deixa eu ver se é a Nikkei ou a Nifty, a Nikkei, a bolsa japonesa, que fechou numa alta de 0,34%. A Europa opera praticamente mista no decorrer do dia de hoje, nesse primeiro horário da manhã, e os Estados Unidos praticamente em alta, com exceção da Nasdaq, que está numa queda de 0,25%. Falando dos principais indicadores e principais indicadores mundo afora, começar falando pelo EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou ontem numa queda de 0,22%, o barril Brent de petróleo cotado a 82,36, numa alta de 0,13%, o minério de ferro cotado a 129,45, numa alta de 0,16%, o DXY, que é o índice do dólar, nesse momento numa queda de 0,19%, o VIX, que é o índice da volatilidade do S&P 500, numa queda de 0,54%, sempre lembrando que o VIX é conhecido também como índice do medo, as bitcoins cotadas em $36.540. Se você está me acompanhando pelo Instagram, vou convidar você aí para o YouTube para fazer a análise do índice futuro, para entender e visualizar a análise do índice futuro e do dólar futuro, para entender o comportamento do preço hoje. Caso você não queira, eu deixo aqui para você um grande abraço e, como eu sempre falo para vocês aqui no final dos vídeos, bora pro game! Se você está me acompanhando pelo YouTube, agora vamos lá para analisar o índice futuro e o dólar futuro, começando pelo índice 60 minutos, que é o horário dos day traders. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que aconteceu ontem, vamos entender qual é o comportamento do preço e vamos ver se tem possibilidade de movimento para hoje, tá? Lembrando, o mercado está nesse movimento leve de alta aqui, perdendo inclinação após essa porrada de alta que deu aqui. Então ele vem perdendo inclinação. O que me preocupa é que eu ainda estou vendo aqui um movimento, topos mais altos que outros no preço, tá? E eu vou mostrar aqui nessa ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui, colocando os pontos de topos mais altos que os topos anteriores, afirmando uma tendência de alta no preço. Então eu estou vendo esse movimento. Só quando eu vou olhar no IFR, em todo esse comportamento do preço, eu vejo aqui uma grande divergência no IFR. Eu estou vendo fundos mais baixos que os fundos anteriores. Deixa eu ajustar o IFR aqui para poder traçar essa linha de tendência, para que vocês entendam o que eu estou falando em cima dessa linha de tendência. Deixa eu verificar. Opa, deixa eu só ajustar aqui. Acho que eu vou ter que tirar essa linha daqui e pegar uma outra ferramenta, porque ele realmente estava bem em cima ali, eu não estava conseguindo enxergar. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Então, olha só como ele está num comportamento baixista, tá? Eu estou vendo aqui, ó, topos mais baixos que os outros no IFR, e isso está sequente. Ainda assim, experimentando uma queda abaixo da linha de 50% no IFR, na parte inferior da tela, onde eu sempre digo para vocês que abaixo da linha de 50% eu procuro venda, acima da linha de 50% eu procuro compra. Isso mostrando para mim que a gente pode sim estar fazendo uma longa e gigante deriva aqui no movimento do preço, tá? Eu já desenhei isso aqui algumas vezes para vocês, já estou desconfiado faz tempo, isso está impactando no meu operacional durante o dia, porque o mercado está sem volume. Olha só como ele faz um movimento sem volume financeiro, ele faz um movimento bem envergonhado. Ontem foi literalmente assim, ó, o mercado foi bem estreito, ó, esse foi todo o movimento de ontem. O preço trabalhou o tempo todo abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética que eu coloco no preço, aqui na parte inferior, ó. Olha a média móvel de 20 que eu coloco, isso mostrando que não tem volume financeiro, ou seja, se eu não tenho volume financeiro, eu posso estar aqui numa distribuição para uma queda de preço, todo mundo em compasso de espera para entender o que está acontecendo e para tomar suas posições. Quando eu vou olhar o diário, rapidamente vamos dar uma olhada no diário, olha só como o mercado fez um candle bem estreito aqui de novo. Aqui ele tinha feito um candle bem grande, ó. Fez um candle bem grande no dia anterior, ou seja, na sexta-feira. E aí eu olho aqui o volume financeiro de novo abaixo, tá? Então foi um volume financeiro baixo. Aí eu olho ontem, o candle de ontem foi um candle assim, que mostra um viés altista, isso é um fato, mas com um volume financeiro bem mais baixo do que o candle anterior, bem abaixo da média móvel de 20 períodos. E ainda assim, quando eu olho no IFR, olha aqui na parte inferior da tela, ele fica ali literalmente tocando na linha de 70%, mostrando que existe possibilidade de entrar força vendedora e empurrar esse preço para baixo. E aí, corroborando com essa minha análise, eu tenho um gap aberto
Aqui ainda eu sempre digo que gaps são fechados dentro do mesmo contrato, então como a gente ainda está com o contrato do dólar, perdão, contrato do índice rolando até, se eu não me engano, meio do mês que vem, a gente tem aqui um comportamento estranho, isso sugere que existe a possibilidade de queda e venha brigar aqui nessa região cheio de médias aqui, bem difícil de se operar, porque está bem complicado aqui no diário, tá? Então agora vamos só finalizar aqui, voltando para os 60 minutos, essa questão do índice para depois correr para o dólar e entender o que está acontecendo, até porque a gente falou muito do índice, e o índice de novo mostra para mim que a gente pode ter um dia mais lateral com o viés de queda. E por que eu estou dizendo isso? Por causa de todo o comportamento dessa divergência, todo o comportamento dessa pressão e queda de volume financeiro no preço, sugerindo que sim, a gente pode ter um movimento de baixa. Lembrando que a gente vai ter notícia impactante que movimenta o mercado, isso pode sim injetar liquidez e dar uma direção definitiva para o que a gente está esperando do mercado. Agora vamos dar uma olhada no dólar, entender dólar 60 minutos, o que está acontecendo com o dólar, e praticamente acontece a mesma coisa inversamente do que no índice. O que a gente fala é de correlação negativa. Opa, peguei a ferramenta errada aqui, perdão, gente. Vou pegar aqui a ferramenta triângulo para apontar para vocês. O dólar está literalmente nesse grande movimento lateral aqui, sem dar muita direção do preço já há alguns dias. Ontem ele abriu até com um movimento de alta, depois ele caiu também sem muito volume financeiro, com o FR trabalhando abaixo da linha dos 50%, sem muita força, tá? O que me diz que o dólar também está em compasso de espera, tá? Há alguns dias, não dando muita oportunidade para que a gente opere dentro do day trade. Vamos olhar rapidamente aqui o diário, para ver se o diário é mais claro para a gente, se diz alguma coisa mais definitiva com relação ao comportamento do dólar. O comportamento do movimento do preço do diário tá bonito, sugerindo venda. Só que o IFR já bateu a zona de estresse e de novo tá tocando a linha dos 30%, mostrando que pode entrar força compradora. E olha só como ele fez esse movimento de queda, tá? Depois fez um movimento de alta, tocando aqui na média móvel de 9 exponencial, fazendo um movimento bonito de devolução desse comportamento, e nesse candle também sugerindo que pode ter uma continuidade de queda, só que esses 3 candles, na verdade não só esses 3, praticamente aqui toda essa movimentação que vocês estão vendo aqui, foi sem volume financeiro abaixo da média, e aí nós temos também um gap deixado para trás aqui nessa região do dólar, e sempre os gaps, como eu digo aqui, são fechados dentro do mesmo contrato. O contrato do dólar se encerra no dia 30, no final desse mês, então a gente fica acompanhando e realmente com muita atenção. Me parece que o dólar não tem muita força para cair, assim como o índice não tem muita força para subir. Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui, vamos voltar para 60 minutos para ver se ele tem alguma sugestão para a gente. Nos 60 minutos eu vou informar para vocês que a sugestão é a mesma que a gente tem no índice. Eu tenho aqui uma possibilidade de mercado mais lateral, tá? Continuidade de mercado lateral, muito provavelmente fazendo um novo movimento altista, tá? Então a gente fica acompanhando o que está acontecendo, não com muita clareza nesse nosso mercado que está bem mascado e enjoado hoje. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham cautela e cuidado hoje. Hoje é um dia que pode ter volatilidade, e sim, de novo, com volatilidade a gente pode tomar a nossa decisão de compra e de venda e conseguir extrair lucro do mercado financeiro. Então vamos ficar atento, porque todos esses dias estão sem volume financeiro e dias ruins. De repente hoje a gente tem ali um oásis dentro desse deserto que está sendo o mercado financeiro, sem grande possibilidade no day trade, pessoal. E como eu sempre digo aqui no final de todos os vídeos, galera, bora pro game!